Vem, ó pródigo, vem. O teu lugar está vazio. O Pai não te esqueceu, meu irmão. Ainda que você se foi para o mundo, mas o Pai Celestial continua desejando te ver de volta. E nós, a igreja, estamos com saudade de você. Volte, irmão querido. O mundo não te dá nada. O mundo não te dará a paz que tu tinha na casa do Pai. O mundo não te dá aquela alegria que você tinha quando cantava para o Senhor. O mundo não tem a solução para os seus problemas. Você sabe que quando você estava na casa do Pai, o Pai sempre te estendeu as mãos e socorreu a você. Não importa o motivo porque você saiu da casa do Pai e foi embora para o mundo, mas pela misericórdia de Deus, estou orando pela sua vida. E esta semana de oração é por você, meu irmão, que desviou-se do caminho do Senhor e não consegue voltar. Mas nessa tarde, ergue a tua cabeça, volte para a casa do Pai. Há abundância de pão. Há uma veste nova preparada para ti. Há uma sandália nova para você. Há uma aliança para colocar na sua vida. E há uma festa preparada esperando o seu retorno. Vamos orar, meus queridos irmãos, nessa tarde. É o primeiro dia deste propósito de oração pelos nossos irmãos que se foi. E a igreja está esperando a sua volta, meus amados irmãos, que desviou-se do caminho do Senhor. O filho pródigo gastou tudo com as meretrizes, mas o Pai o recebeu com muita alegria. Não importa o que você fez nesse tempo que você ficou no mundo, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e a igreja te receberá com muito amor. Volte, meu irmão, na casa do Pai, abundância de pão. Fecha os teus olhos. Altíssimo Deus, Altíssimo Pai, nessa tarde, Deus, aqui, ó Deus, no Brasil, e à noite já em outros países, como o continente africano, e outros países ainda são manhã. Deus, Pai nosso que estás no céu, ó meu Deus, Senhor, Tu sabes que nessa tarde, Deus, com toda a sinceridade do meu coração, como pastor desta igreja, que saudade daqueles irmãos que cantavam na mocidade, que orava, Senhor, mas infelizmente o mundo o atraiu e eles foram enganados pelo sedutor e hoje estão lá como quem em um chiqueiro de porcos, desejando comer as bolotas dos porcos,
porque no mundo não tem pão, o mundo tem bolota. Meu Deus, mas nós estamos orando por eles agora. Através do Teu Espírito Santo, Pai, ajude meus amados e queridos irmãos e irmãs retornarem para a casa do Senhor. Aonde estiver, Deus, aonde estiver, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, através do Teu Espírito Santo, Deus, começa a falar aos corações, fazer-lhes lembrar que na Tua casa, Pai, há abundância de alegria. Espírito Santo de Deus, faz meus irmãos lembrar o lugarzinho que eles assentavam, o lugar que ele ajoelhava e buscava a sua presença. Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, aonde estiver o meu irmão, minha irmã, quem sabe, Senhor, diante de uma situação horrível, diante de uma mesa de bebedice, diante de uma situação de imoralidade, faz ele cair em si, Espírito Santo, faz ela cair em si, Espírito de Deus, faz ele lembrar daquele dia que ele veio pela primeira vez diante do altar em lágrimas, aceitou a Ti, Jesus, como Salvador. Faz eles lembrar aquele dia, Senhor, que eles foram levados às margens das águas batismais. E com muita alegria, meu Deus, eles passaram pelas águas do batismo, se tornaram verdadeiros adoradores. Faz eles lembrar, Espírito Santo, aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, faz eles lembrar daquele dia, aquela experiência que somente o céu pode revelar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda meus irmãos a voltarem aqui na cidade onde estou eu pastoreando. O lugar deles estão vazio, o lugar delas estão vazios. E eles terão todo o apoio necessário, Jesus. Eu tenho certeza que há uma festa preparada. Eu tenho certeza, Deus, que não importa o que ele está fazendo ou deixou de fazer lá no mundo, porque desviaram. Segundo Deus, a parábola do pródigo, o filho saiu da casa do pai, desperdiçou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha. Assim, Deus, meus irmãos que foram-se embora, perderam aquela alegria que eles tinham, aquele brilho no rosto desapareceu. Deus, traz de volta os meus irmãos. Senhor, eu sei que Tu amas ele muito mais do que eu.
Se eu sinto saudade dos meus irmãos, imagina o Senhor, Pai, a saudade que tu sente dos teus filhos na tua casa, aquela intimidade, aquela adoração que eles tinham com o Senhor. Oh meu Deus, ouve nosso clamor e começa a trabalhar na mente dos meus amados irmãos, teus filhos. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, convence aqueles, meu Pai, quantas vezes, Pai, quantas vezes, Deus, os meus olhos viram sua filha, Senhor, aquebrantada, em lágrima, buscando a tua face, foram usadas pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais. Deus, não mencionarei nomes aqui, porque Deus, eu estou orando por todos os quantos estão distantes. Ó Jesus, ó Senhor Jesus, meu Salvador, ajude meus irmãos a cair em si, pois eles vão voltar quando eles caírem em si. A loucura que eles cometeram, não importa o motivo que eles saíram, ajude eles a voltar, meu Deus. Oh, de calamasurimi calamandaramandás. Oh, glória a Deus. Raisdori cantaramandoriminas. Hoje, Jesus, no Brasil, hoje domingo, ainda temos culto hoje à noite. Ah, Senhor Espírito Santo, tu sabe quantos irmãos crentes estão distantes neste mundo, nesse Brasil, nessa cidade. Em cada estado desse país, meu Deus, quantos crentes, meu Deus, desviaram-se, deixaram-se levados pela imoralidade, caíram no laço de Satanás, e há muitos deles e delas querem voltar, mas estão se sentindo como se estivesse amarrada em um laço, algemado. É o laço do inimigo, Pai, que aprenderam. Mas em nome de Jesus Cristo eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai ajudar e muitos vão reconciliar. Haverá reconciliação. Deus, espero que aqui na cidade, nesta igreja, Senhor, haverá reconciliação. O lugar dos meus irmãos está vazio. O lugar de minhas irmãs está vazio. Oh, Senhor Espírito de Deus, aquele obreiro, oh Senhor Espírito Santo, foi um obreiro, ele caiu, ele não é rebelde, mas ele caiu e agora está com vergonha de voltar. É isso que o pecado produz na vida do homem, vergonha, medo. Espírito Santo, ajude meu irmão
a retornar. Ele foi um pregador da tua palavra. Ele foi um conselheiro. Ele foi, Senhor, um companheiro na batalha, mas tombou. Remais dori calamas, remante oloubiande canta na basuri me calamanará. E eu quero lhe pedir nessa tarde, ajude meu irmão a voltar. Ó Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, renova, Senhor meu Deus, a esperança. Ajude, meu Deus, a esquecer do passado, porque o pecado serão perdoado. Jesus querido, meu Deus, repreende o acusador. Espírito Santo, fala, Senhor. Fala, meu Senhor, ao coração dos meus irmãos pródigos. Aleluia. O mundo é assim mesmo. O mundo ele lute, depois ele envergonha. O diabo é assim mesmo. Ele oferece as suas ofertas e depois ele acusa. Mas o Senhor é o advogado por excelência, Jesus. Ajude esse irmão, esta irmã, lembrar que eles têm um advogado ao lado do Pai. Espírito Santo de Deus, ajude, Senhor. Quantas mães, ai, dor e alamaçã. Jesus querido, sabe Deus, aquela irmã foi obreira na tua casa. Mas, meu Deus e Pai, calúnias, difamações decepcionaram, ofendeu o coração, mas eu estou aqui de joelho por eles, por ela nessa tarde, Deus, aonde houver um irmão crente que se desviou, aquele músico, Senhor, que tinha tanto prazer de pegar uma guitarra, tanger aquela melodia celestial. Traz de volta, meus irmãos. Traz de volta, minhas irmãs. E que os pastores sejam amorosos para com os meus queridos irmãos. Que os pastores, que os obreiros abrace aos que voltarem hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Adori calamasseri andarabasuri canaramanás. Jesus, aquela jovem, regia a mocidade com grande temor e tremor. Está lá numa mesa de bebida, Senhor, mas faz cair uma lembrança de quem ela foi na tua casa. Vai de encontro ao Espírito de Deus, aonde estiver, e faz com que as lembranças do pão celestial, a lembrança daqueles hinos no ensaio com a mocidade, ó Deus, escuta a minha voz.
Ó Espírito de Deus, ajuda-nos, meu Deus, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos ir buscar os nossos irmãos que deixaram de congregar, deixaram a ceia do Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, aquele servo do Senhor que serviu a Ti como diácono na igreja, um homem prestativo, um excelente diácono, mas o dardo do inflamado do diabo atingiu, e o Teu servo, Senhor, está machucado, ferido. Espírito Santo, limpa o coração do Teu filho da raiz de amargura e ajuda ele a levantar nesta noite e buscar a Tua presença, Deus. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Espírito Santo de Deus, nessa tarde de domingo, Senhor, os Seus servos que estão nas ruas da cidade, evangelizando, derrama a unção sobre ele, toma os lábios de cada um deles, para falar com aquelas pessoas que ouvem. Espírito Santo de Deus, traz de volta, ajuda os meus irmãos a voltarem, cair em si, ter a humildade, ser sincero consigo mesmo, reconhecer que pecaram. Assim, Jesus, como o Senhor contou na parábola do filho pródigo, aquele jovem, quando estava lá, diante das farrovas do porco, das bolotas dos porcos, a consciência reviveu, a consciência funcionou. Segundo a parábola, Jesus e aquele jovem diz: quanto jornaleiro na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Ó Jesus, quantos nesta tarde, quantas almas, meu Deus, nessa tarde estão lembrando daquelas mensagens enviadas do céu que alimentavam a alma, enchia a alma de alegria. Fazia-se lembrar daquelas mensagens que alimentavam a alma, o espírito, e eles saíam do templo após o culto, seu regozijando, alegre, feliz, e comentando, dizendo: que culto maravilhoso! E aonde estão eles nessa tarde, Pai? Oh, aleluia! Ajuda, Espírito Santo, aqueles que foram ofendidos, ajude eles a voltarem, Senhor. Aqueles que caíram na fornicação, ajude eles a entender que há perdão para eles. Aqueles que caíram em adultério, tem perdão para eles. Aquele Jesus querido, meu Salvador, que praticaram outros pecados, exige perdão para ele.
E eu tenho certeza, Pai, que há uma roupa limpa, uma roupa nova para todos que voltarem. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa tarde o Espírito Santo possa convencer milhares e milhares de jovens, adolescentes, pai de família, mãe de família, Senhor, a voltar para casa hoje. Lembrar dos cultos, meu Deus. Quantos crentes, Pai, era o primeiro a chegar no templo. Eram os primeiros a entrar pela porta do templo. Eles iam lá para os seus cantinhos de sempre, aquela poltrona, aquela cadeira, aquele banco. Quantas vezes aquele lugarzinho era molhado por lágrimas, Senhor. E Jesus, ajude meus irmãos a voltar. Ajude eles a se levantarem, Senhor. Não importa o jeito que eles vão vir, o importa é que eles voltem. O pai do pródigo não se portou com a forma que o filho voltou, ele abraçou e o beijou. Aleluia. Jesus, ajude a igreja a ser amorosa para com os nossos irmãos. Ajude, meu Deus, nós, a igreja, demonstrar o verdadeiro amor aos queridos irmãos que foram embora. Prepara o coração da igreja para receber milhares e milhares de irmãos de volta. Prepare o coração da mocidade, Jesus. Ajude, Espírito Santo de Deus. Ajude a igreja a estar preparada para receber. Ah, Senhor Espírito de Deus, que a igreja não venha agir como o irmão mais velho. Aleluia, Senhor, que recusou participar da festa do irmão que voltou. Mas que a igreja, Senhor meu Deus, faça a festa, Senhor, pela volta dos nossos queridos irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, esta é a minha oração da tarde. Trabalha na mente dos corações, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu querido irmão e irmã, volte para o seu lugar. O seu lugar está vazio. Tu és querido do Pai, tu és amado do Pai. Não deixe o inimigo envergonhar você. Jesus perdoa os seus pecados. Jesus, Ele te recebe como você está. E Ele fará um renovo na tua vida. Tu vais ser renovado, renovada. Volte. O teu passado vai ser apagado por Cristo Jesus. Amém? Vou deixar o meu contato, meu WhatsApp. Quero te ajudar em oração. Para você que está fora do país,
DDD aqui o código do Brasil é 55 e o meu número é 35 997 70 97 46. Deus lhe abençoe. Você que está me ouvindo, acabou de participar dessa oração, por bondade, por gentileza, ajude essa oração a chegar a mais pessoas. E eu sei que muitas vidas vão reconciliar com Cristo, muitos desviados vão voltar. Me ajude a alcançar mais vidas. Amém? Compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo, porque quando você curte, você está ajudando esse canal a crescer e alcançar mais vidas, não somente no Brasil. A minha saudação aos irmãos aí na Espanha, Cuba, Japão, Angola, Moçambique e aonde tem chegado. Amém? Se você quiser fazer o seu comentário, comente de onde você está participando desta campanha conosco. Deus te abençoe.